Jesus. Amém? Glória a Deus. Parte da palavra que eu vou ministrar hoje está na sua revista, aleluia. Teve algumas alterações, mas é tudo para edificação do corpo de Cristo. Quantos aqui creem que você faz parte de uma igreja que se preocupa com a palavra? Diga amém. E eu posso te dizer, essa igreja é rica e tem um banquete para você nessa noite. Aleluia, irmãos. Em 2025, nós vivemos o ano da restituição. Aleluia. E talvez alguns tenham uma interpretação errada, dessa palavra. A palavra que foi liberada em cada ano, ela não se encerra, mas ela continua. Se tem algo que precisa ainda ser restituído na sua vida, você precisa continuar crendo, porque Deus tem algo para fazer ainda a respeito desse assunto. Amém, irmãos? É da vontade de Deus restituir todas as coisas. Nesse ano de 2026, a palavra que Deus tem liberado para nós é Neemias 9:23, que nós vamos multiplicar como as estrelas no céu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Multiplicar o quê, pastor? Todas as coisas. Vamos multiplicar células, vamos multiplicar membros, discipulados, redes, Deus vai multiplicar finanças na sua vida, aleluia. E é sobre isso que eu quero falar com você. Talvez você chegou aqui hoje e você às vezes fica naquela, essa palavra não é para mim. Eu acho que isso nem está na Bíblia de fato. E hoje eu vou te provar na palavra de Deus que Deus quer te abençoar. Amém, irmãos? Ele quer fazer uma obra grande na sua vida. Mas muitos irmãos às vezes não tomam posse. Eles não têm os olhos abertos para aquilo que Deus quer fazer. Tropeçam na fé. Você mesmo, por muitas vezes, se questiona. Isso é tão bom para ser verdade? Será que é para mim mesmo? É engraçado que as pessoas não têm dúvidas de que Deus é poderoso para fazer. A dúvida é, Deus quer fazer na minha vida? E é esse o assunto que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém, irmãos? O Senhor, Ele colocou em nós um DNA divino. E esse DNA, ele tem a ver com multiplicação. É da vontade de Deus que nós multipliquemos. Desde o princípio nós vemos isso. A primeira coisa que Deus faz na vida do homem é liberar a bênção da multiplicação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 22, como nós vamos ler a Bíblia muito hoje, eu vou lendo e ele vai me acompanhando. Amém, irmãos? Mas eu não vou esperar, eu preciso acelerar. A Bíblia diz, e Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. A primeira promessa aqui para o homem é ser fecundo, é multiplicar. Deus já começa a história humana com a palavra multiplicação. Mas é interessante que todos os recomeços de Deus, eles começam da mesma forma. Nós vamos ver que em Noé, em Gênesis, lá na frente, no capítulo 9, versículo 1, Deus recomeçando a história. Adão caiu, foi reprovado, nós vemos Caim sendo reprovado, nós vemos outros homens sendo reprovados, e aqui nós vemos o início. Deus recomeça a história depois do dilúvio, e Deus começa como? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não é interessante que todo o recomeço de Deus é com multiplicação? Ele é especialista em recomeços, amém, irmãos? E Ele quer um recomeço em abundância. Talvez você chegou aqui nesse ano que se passou pelo encontro, está vivendo adaptações na sua vida, mas sabe, mesmo no meio das tribulações, do dia a dia, acredite, Deus tem multiplicação para você, e você precisa crer nisso. Talvez a circunstância não está dizendo, mas você precisa crer. Essa é a fé, e é assim que Deus vai fazer. Aleluia, irmãos? Então creia na abundância de Deus. Sempre que Deus vai começar uma história, uma nova era, um novo ciclo, Ele abençoa e Ele libera multiplicação. Não é só uma bênção, mas é uma ordenança.
Presta atenção no que eu vou te dizer agora, que é muito sério. Quem não multiplica, morre. Sabia disso? A multiplicação, ela é um quesito para que viva. Para que a história se multiplique e perpetue, para que o evangelho siga, tem que haver multiplicação. É como uma árvore que não dá frutos. A tendência é deixar de existir. Assim também somos nós. Irmãos que não frutificam, eles têm uma tendência grande a sair do corpo, a morrer espiritualmente. Não é essa a vontade de nenhum de nós aqui. Por isso, irmãos, abra o seu coração para isso, para multiplicar, para ser abençoado. Mas quando eu falo de bênçãos, eu não falo só pessoal, não. Eu quero te falar que Deus quer te abençoar, para que você abençoe outras pessoas. Amém, irmãos? Deus, Ele tem isso no coração. Que outras pessoas sejam abençoadas, que o reino seja abençoado. Então pare de ser egoísta. Pare de negar a bênção de Deus para a sua vida. Pare de negar a multiplicação. Agora presta atenção. Deus me deu uma palavra para a minha rede esse ano, há algumas semanas atrás. E hoje, ouvindo o pastor Naor pregar sobre isso, eu fiquei observando, os conjuntos de Deus. Tem hora que o bom precisa morrer para você desfrutar do extraordinário. Tem líderes nossos que ele está confortável na situação. Minha célula está tão bonitinha, eu gosto de todo mundo, eu amo todo mundo, e aqui está tão bom. Mas ele não quer multiplicar. Ele não quer levantar um novo líder. E aí ele não desfruta do sobrenatural. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Posso ouvir um amém? O padrão de Deus, irmãos, é a multiplicação. E você precisa ter esse entendimento. Em Gênesis 1:28 aqui, após criar o homem e a mulher, Deus abençoou. E Deus falou para eles uma ordenança: vai, multiplique, seja fecundo, enche a terra. É uma ordenança de Deus. Vai ter gente que vai chegar no céu, na Nova Jerusalém, e ele vai passar por disciplina pelo simples fato de ter resistido à multiplicação na sua vida. Deus quer multiplicar. Amém, irmãos? Ele quer superabundar, Ele quer gerar novas pessoas, Ele quer que você tenha suprimentos para abençoar a outros. Basta você observar uma árvore. Ela é carregada de frutos, mas quando você olha para a semente, é unitária, mas que gera tantas outras. É um potencial gigantesco. Tudo que é saudável e cheio de vida tende a se multiplicar. Se tem vida, se é saudável, então vai ter multiplicação. Amém, irmãos? A própria Bíblia, ela fala muito a respeito disso. Olhe para uma árvore e você verá se ela é boa ou ruim. E o que define se ela é boa ou ruim? Os frutos. Se não tem fruto, não tem multiplicação, então é porque tem algo errado. Tem uma mentalidade errada. Tem algo que está prendendo. Os animais, as plantas se multiplicam. Toda a criação de Deus segue esse princípio. O único grão de milho, que é mais familiar para nós aqui do Goiás, amém, irmãos? O único grão de milho pode gerar mais de 1000 grãos na primeira geração. Quanto mais nas demais. E essa é a vontade de Deus. Estava observando a palavra. E todas as vezes que Deus menciona Abraão, por mais que vai mencionar as gerações que estão lá na frente, menciona ele como pai de todas elas. Abraão era pai de Isaac, de Jacó e dos demais bisnetos, tataranetos, e aí vai. Por que não tem essa palavra bisavô na Bíblia? Não tem a palavra tataravô na Bíblia. Porque o primeiro é pai de todos. E Abraão terá um galardão por cada um dos filhos dos filhos e dos filhos dos netos e vai. Amém, irmãos? Isso é Deus querendo multiplicar e te abençoar. Deus quer fazer algo extraordinário em cada um de nós. Amém, irmãos? E nós vemos isso na palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então houve uma murmuração. Os judeus que eram mais próximos da Grécia, eram esses helenistas, estavam reclamando que não estava tendo suprimento,
No versículo 7 nós vemos, pode avançar, a Bíblia diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha, a vontade de Deus não é que fiquemos aqui murmurando, reclamando, mas é que você entenda que Ele quer fazer crescer a sua célula, o seu discipulado, o seu povo, esse culto. Nós devemos, irmãos, desfrutar de multiplicação, porque isso faz parte do plano de Deus. No capítulo 9 de Atos, versículo 31, a Bíblia diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não é da vontade de Deus que a nossa igreja fique congelada, que não haja crescimento, mas, irmãos, Deus é um Deus de crescimento. Ele quer salvar essa geração, não só a sua rua, não só o seu bairro, mas Deus quer salvar, irmãos. E Ele vai te usar como um canal, amém, irmãos? Agora se posicione. Se posicionar fala de você não negociar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Se der tempo eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas sabe, se coloque na posição de alguém que quer ver o reino de Deus avançar nessa terra. Em Atos, no capítulo 12, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Olha, não é só uma mera adição, mas a vontade de Deus é que se multiplique, irmãos. Proclamamos com fé que 2026 vai ser esse ano da multiplicação. E essa multiplicação é a essência da nossa igreja. Sempre foi assim. Sempre falamos que essa é a vontade de Deus, sempre pregamos. Mas sabe, nesses dias eu creio que Deus ele quer colocar uma lupa em cima disso. É da vontade de Deus que multipliquemos as nossas células, líderes, ministérios, igrejas, discípulos, e que Deus multiplique também as suas finanças. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Essa é a vontade de Deus. Por isso, alarga a sua visão. Tira esse tampão que está aí te travando. Deus ama a multiplicação. E isso precisa encher o seu coração. O tempo da escassez tem que encerrar. E essa é a palavra de Deus para nós nesse ano. Amém, irmãos? Se você tem vivido escassez em alguma área da sua vida, hoje é dia de você sair daqui proclamando: esse tempo cessou. E é tempo de eu desfrutar da multiplicação, do crescimento. Então, irmãos, ainda assim, para te convencer da bênção de Deus, eu quero te mostrar uma sequência de versículos, da maneira com que Deus ele faz, e a vontade dele em multiplicar. Eu quero iniciar aqui com Gênesis capítulo 1, versículo 22, que nós já lemos, que diz que Deus ele falou para o homem: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e na terra e se multipliquem as aves. A primeira menção da palavra multiplicar é essa daqui. Nós sabemos, o pastor Luiz sempre nos ensina a respeito do princípio da primeira menção, que ele mostra, durante toda a Bíblia, aquilo que está sendo enfatizado na primeira menção. Amém? E essa palavra multiplicação aqui no original é rabá. E essa palavra rabá, ela tem alguns significados. Ser ou tornar-se grande, numeroso, multiplicar, alargar, aumentar, ser ou vir a ser muitos, ter muitos, fazer muito, aumentar sobremaneira. Aleluia, irmãos. E essa é a vontade de Deus para nós. Você toma posse disso? Posso ouvir um amém mais forte? Você toma posse disso? Eu acho que você está dormindo ainda e o Senhor quer ativar. Amém, irmãos? Então vamos lá. Tudo que eu falar aqui agora, que é a tradução dessa palavra, você vai dizer um amém bem forte. Amém? Mas para sacudir o inferno e essa escassez que está tentando te perseguir. Amém? Então vamos ver qual que é o significado da palavra rabá. É ser ou tornar-se grande, numeroso, multiplicação em todas as áreas. É alargar, aumentar,
ser ou vir a ser muitos. Ter muitos. Fazer muito. Aumentar sobremaneira ou excessivamente. Aleluia! Essa é a vontade de Deus para nós, amém, irmãos? Olha o tanto que essa palavra é poderosa. Agora aplica ela no seu ministério, na sua vida pessoal, nas suas finanças. Quando Deus ele mostra aqui Rabai, nós vamos ver que essa palavra é vista em outros momentos na palavra de Deus. Nós não vemos somente uma palavra qualquer, mas nós vemos uma profecia que é liberada para o povo de Deus, os judeus, aqueles que fazem parte da aliança de Abraão. Amém, irmãos? E nós fazemos parte dessa aliança. Jesus nos incluiu nessa aliança. Então agora nós precisamos tomar posse. E essas palavras têm que fazer parte do seu dia a dia. Que saia mais da sua boca esse original aqui, numeroso, multiplicar, ser grande, excessivamente grande. Mais do que murmuração, não tem dinheiro, não consigo. Ai, pastor, está difícil. Para de murmurar. Mas abre o seu coração para falar de coisas grandes. Essa é a primeira menção da palavra multiplicação. Mas ela é na verdade uma profecia. Você vai se tornar grande, numeroso, vai multiplicar, vai aumentar. As pessoas lá fora vão olhar para você e vão ver o quanto você é abençoado. Aleluia, irmãos. Eu tive um problema quando eu converti, porque eu fui contra todos os ideais da minha família. Uma família muito tradicional, uma família que vivia todos os princípios daquela religião. Não vou mencionar aqui para não entrar em detalhes. Mas sabe que quando eu disse que iria batizar, me tornar crente, né, eu praticamente fui expulso da casa dos meus familiares. Mas uma pessoa em particular foi a minha avó. Eu amo ela demais, mas ela me rejeitou. Mas sabe que os anos foram passando. E a bênção de Deus foi me alcançando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Às vezes, jovens são muito apressados. Não tem como. A resposta que você dá hoje, você vai desfrutar nos próximos anos. Não é amanhã. Mas você precisa começar a plantar essa semente. E aí alguns começam a plantar hoje. Amanhã ele não vê, ele já desiste. Ah, esse negócio é só para o pastor. Não é para mim não. Não desista. Continue plantando as sementes porque elas virão. E depois de 5, 6 anos servindo ao Senhor, nós somos 8 netos lá em casa. As evidências espirituais foram vindo. Os outros netos que não serviam a Deus estavam passando por perigos. Um tomou tiro, o outro casamento não deu certo, uma engravidou fora do casamento, nem sabe quem é o pai. Uma bagunça, uma série de preocupações. E um dia, depois de passar desse tanto de tempo, a minha própria avó foi na minha casa, pedir oração. Depois de ter praticamente me expulsado de casa. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus quer te abençoar, sabe para quê? Para alcançar as pessoas que estão lá fora. Você não pode ser alguém que vive de escassez. A bênção de Deus, ela precisa te alcançar para que outras pessoas sejam até mesmo salvas. Deus, Ele quer multiplicar. Amém, irmãos? E você precisa tomar posse disso. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, nós vemos a palavra Rabá de novo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Essa palavra grande aqui no original é Rabá. A vontade de Deus, irmãos, é nos dar um galardão grande. Mas como que esse galardão ele aumenta? Aumenta à medida em que você é abençoado. Aumenta à medida em que você é usado por Deus. Aumenta à medida em que você ganha dinheiro, paga inscrição, encontros, multiplicação, sua célula multiplica, mais pessoas são alcançadas, esse culto enche, multiplica o culto. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas tem gente rejeitando. Naquele dia, irmãos, vão ter uns que vão chorar. Mas vai chorar, você sabe por quê? Porque vai ver o irmão do lado sendo abençoado, recebendo um galardão grande.
recebendo a recompensa vindo do céu, vindo da voz daquele que tudo pode. Entra para o gozo do teu rei, filho bom, fiel, porque você multiplicou lá na terra. Amém, irmãos? Então essa é a vontade de Deus. A promessa de um galardão multiplicado é também uma profecia, mas tem irmãos que rejeitam. Eu já vi irmãos saindo da igreja porque fala que eu não quero uma igreja que só fala de bênçãos. Meu Deus do céu. Mas a Bíblia é uma história de bênçãos. Ah, mas tem que falar que tem que fazer algum sacrifício, alguma coisa. Pois é. Mas quando eu falo que eu faço algum sacrifício, eu estou substituindo o lugar de Deus. Jesus pagou todo o sacrifício. E o meu dever hoje é usar esse sacrifício, porque foi por mim. É você entrar debaixo da bênção do sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Você precisa entender isso. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 12. Você está vendo que são muitos versículos. Aleluia? É porque eu quero te convencer. Mas olha o que a Bíblia diz. E se os inimigos se levantarem? Como vai ser, pastor? Vai ter inimigo, sim ou não? Vai. Mas a Bíblia tem promessa para esse dia também. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Oh, irmãos, como eu vejo essa bênção me perseguir. Toda vez que há um levante, um falatório, alguém se levanta, são as vezes que a minha rede mais explodiu. Quando há perseguição, vai se multiplicar ainda mais. Inimigos vão se levantar, vai ter gente para falar mal de você, para caluniar, para te perseguir, para falar mal da bênção que Deus te deu. E vão tentar fazer coisas, mas a Bíblia está prometendo o quê? Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam. Essa é a verdade de Deus. Deixa eu te falar, nenhuma arma forjada do inimigo vai prosperar contra você. Amém? Então fique em paz. Mas eu preciso te dizer, se Jesus foi perseguido, você também será perseguido. Não tem como fugir. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, vamos para o próximo. A Bíblia diz, Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Meu Deus, é muita promessa de Deus, é ou não é, irmãos? Nós temos que parar para refletir nisso daqui. Quando ele diz cereal, está falando de suprimento. Não vai faltar o suprimento na sua casa. Aleluia, irmãos. Presta atenção. Isso é a vontade de Deus. Não pode faltar. Às vezes alguns irmãos, eles tentam, levar os irmãos a dizimar e a ofertar, pelo medo. Mas eu quero te dizer algo, presta atenção. Os pardais, mesmo não plantando e nem colhendo, sempre há suprimento para eles, ou não é? Tem pardal desnutrido lá na sua casa? Eu nunca vi. Os lá da minha casa estão tudo gordinhos, é ou não é? Mas eles não plantam. E essa é uma palavra para você. Mesmo que você não plante, vai haver suprimento para você. Amém, irmãos? Mas tem também o outro lado, que a semente, ela fala de uma plantação. Quem planta, vai colher. Quem não planta, pastor, vai faltar? Vai não! Todos aqui são filhos. Amém, irmãos? Mas aqueles que dizimam, que ofertam, que plantam, ele vai colher. É claro que vai ter uma diferença de um para o outro, e nós precisamos entender isso. E aqui a Bíblia está mostrando, o cereal é o suprimento, vai ter suprimento para você, mas alguns vão desfrutar de mais suprimento, porque plantaram mais.
Aquele que planta uma semente, ele vai colher infinitamente mais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O vinho, ele aponta para a alegria. Todas as vezes que a Bíblia mostra o vinho, fala de alegria. A multiplicação virá sobre a sua vida e vai produzir alegria. Amém, irmãos? Não vai ser uma multiplicação que vai trazer desgosto, dinheiro que te traz preocupação. Pelo contrário, a multiplicação que vem de Deus, ela te traz paz, te traz alegria. Aqui também a Bíblia fala de azeite. O azeite é a unção. E a unção é tudo que nós precisamos para resolver qualquer problema, irmãos. Quando nós temos unção, nós temos sabedoria, nós temos tudo. Deus quer multiplicar. Acho que está falhando o microfone, tá não? Ou é só o retorno? Falhou alguma vez para vocês? Então está falhando só para mim, então. Deus quer multiplicar a unção. Oh, irmãos, quando a unção se multiplica, nós temos tudo. E o azeite aqui está falando dessa unção. Depois ele diz, mais que todos, isso fala de exaltação. Aqueles que têm duvidado dos caminhos que você tem perseguido, da unção que você tem buscado, eles reconhecerão a bênção do Senhor na sua vida. A Bíblia fala que não haverá esterilidade, isso fala de quê? Saúde múltipla. Multiplicará a saúde, as bênçãos de Deus. Quando fala de esterilidade, isso aqui não é muito para esse culto não, mas fala de testosterona também, para alguns, amém, irmãos? Jovens não precisam de multiplicar testosterona não, tá tranquilo. Mas mesmo na sua velhice você vai ter alegria, você vai ter alegria com a sua esposa, você vai ter vigor para viver férias abençoadas, aleluia, irmãos? Essa é uma vontade de Deus. Josué e Calebe, eles desfrutaram da alegria do Senhor. Até mesmo ali com 80 anos de idade, ele desfrutou do vigor, de muita saúde sendo multiplicada. Sobre os que te odeiam, a Bíblia diz que o próprio Senhor fará justiça por você. Não vai precisar de você ficar se defendendo, justificando, argumentando. Não! Simplesmente confia de que você está na presença de Deus. Você desfruta da multiplicação dia após dia. E Ele vai te justificar. Tudo isso, irmãos, é a bênção da multiplicação. Levítico capítulo 26, versículo 9. Presta atenção, fica comigo. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Deus não está olhando para você, nesse ano de 2026, para procurar os seus defeitos. Ele já começou o ano e ele já pecou. Não, irmãos. Os olhos de Deus para você são olhos bons. Ele não quer te punir. Deus está olhando para você para te fazer fecundo, para trazer multiplicação sobre a sua vida. Esses dias para trás, eu peguei a lista de dizimistas da minha rede. Foi decepcionante, te confesso. Eu pensava que tinha mais irmãos dizimando. Eu fiquei por um dia indignado com aquilo. Falei para os irmãos, entenda, eu não preciso disso. Irmãos, essa igreja vai avançar com o seu dízimo ou não. Mas eu fiquei indignado porque, convenhamos, daquilo que você ama, você paga um preço por isso. Se você ama a sua esposa, você vai pôr a mão no bolso. Vai ou não vai? Irmãs, se seu marido não está pondo a mão no bolso, tem problema aí. Hoje vai ter muitos aí, na Mariana Perdomo, algum lugar, amém, irmãs? Mas se você não dizima, isso também fala de algo. Eu não amo tanto. E eu mandei uma mensagem no grupo dos líderes falando a respeito de amor, de paixão, de que o dízimo fala a respeito de quem você é em Deus. E passou alguns dias, poucos dias, 3, 4 dias, um irmão que não estava na lista dos dizimistas. Ele vendeu na sua empresa uma venda recorde. Foi o melhor mês de todos os tempos. E ele ainda fala para mim, pastor, inclusive eu vou alinhar minha vida com Deus sobre os dízimos e ofertas. Amém? Aleluia. Ó Deus me dando um tapa na cara. Sabe o que Deus falou comigo na hora?
meu povo vai dizimar, porque eles são abençoados. Sabe, irmãos, toma posse dessa promessa. Deus vai te abençoar tanto que você vai ficar constrangido, ao ponto de dizimar e ofertar. Não vai ser por barganha, não vai ser por obrigação, mas comece a ver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua célula. Veja o quanto você é abençoado. Se você não está conseguindo enxergar, o próprio Deus vai te mostrar. Amém, irmãos? Mas é assim, a vontade de Deus é essa. Deus não está olhando para você, com olhares ruins, querendo te punir, mas Ele quer te abençoar. A multiplicação na sua vida é a maneira que Deus confirma a aliança dEle. Mesmo que os judeus não tenham sustentado essa aliança por anos, Deus, Ele continuou sendo fiel à aliança. Aquilo que Ele prometeu. Quando Ele multiplica na sua vida, Ele está afirmando: eu estou com você, eu sou seu parceiro de aliança, fique seguro disso, não precisa temer. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Mais forte, amém? Foca aqui, irmãos. Salmos capítulo 107, versículo 38. A Bíblia diz: Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Eu amo essa expressão aqui, que a Bíblia diz que multiplicaram muito. Meu Deus, multiplicar já é bom, mas multiplicar muito, isso é poderoso, isso é de Deus, amém, irmãos? E aqui ele fala no original de multiplicar extremamente, fala de poder, de força, de abundância, excessivamente, com grande quantidade. Essa é a vontade de Deus, é uma ideia de exagero. Será que você pode parar um pouco agora e meditar nisso? Força, sabe, tenta exagerar na bondade de Deus para a sua vida. Eu queria que você fizesse esse exercício hoje, na área da sua vida que você precisa de multiplicação. Creia, irmãos, de maneira exagerada. Deus, Ele pode dar muito mais. Ah, pastor, eu já sou muito abençoado. Então, creia que Ele pode te levar a um nível muito maior. Amém, irmãos? Ah, pastor, eu nunca desfrutei. Então, creia que esse ano você vai desfrutar de uma maneira sobrenatural. Aleluia, irmãos? Não se contente com o bom. O bom fala do confortável, irmãos. Mas Deus quer fazer algo extravagante, exagerado na sua vida. Essa é a vontade dEle. Mas pastor, será que eu tenho respaldo na Bíblia para isso? Claro que tem. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ver? Será que Deus, Ele pode fazer mais do que imaginávamos? Pode. Vamos ler juntos? Vamos, 1, 2, 3 e... Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia, irmãos. Não, presta atenção nisso daqui. Se você tem algum pedido para Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Não é um pouquinho, não. É infinitamente mais do que tudo quanto eu pedi, do que tudo quanto eu pensei. A força do poder de Deus é sobrenatural. Mas é para aqueles que creem. A moeda do céu é a crença, é a fé. E você precisa largar a sua visão hoje para isso. E aqui é o lugar, irmãos. É aqui no culto que você é ministrado semana após semana. Como eu fui edificado durante esse ano de 2025. Se tem algo que eu posso louvar a Deus, é pelas palavras que eu ouvi. Meu Deus, como eu fui edificado. Sabe, irmãos, valorize a palavra. Quero te dar até abrir um parêntese aqui para isso. Como eu avancei em fé por uma decisão que eu tomei. Sabe qual? Eu falei, um dia o Espírito Santo me perguntou, por que você só prepara a palavra tão bem preparado no dia em que você vai pregar? É porque você tem interesse na pregação? O Senhor me falou isso lá no Bueno. E eu tomei uma decisão, Senhor, eu vou preparar a palavra todo domingo, como se eu fosse pregar. Porque quando eu anoto e eu digito e eu coloco as minhas observações, eu rumino muito mais. Uma coisa é você chegar aqui, colocar os brações aí na cadeira e você não vai comer tanto. Você não vai desfrutar e ruminar tanto da palavra.
Mas sabe, irmão, semana após semana, algo tem sido depositado. Um banquete tem sido colocado. Você às vezes não percebe, mas quando você olhar para trás no final do ano, você vai ver o quanto você foi abençoado. Amém, irmãos? E é assim que nós vamos desfrutar de algo infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Não tenha dúvida, tudo que Deus faz é por meio da palavra e do Espírito. Se não tem a palavra, se não tem revelação, se não tem o Espírito Santo sendo gerado, você não vai desfrutar. É pela palavra e pelo Espírito que os seus olhos são abertos. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais. Semana passada nós tivemos a semana da virada, né? E alguns irmãos vieram aqui para dar testemunho. Eu não tinha entendido muito bem, eu mandei a mensagem errada para a minha rede. Não teve nenhum da minha rede. Mas eu acho que tinha um propósito nisso. Como eu fui edificado pelo testemunho dos irmãos. Um mais poderoso do que o outro. E sabe de algo? Há um testificar de que era um povo improvável. Que as pessoas mesmo olhavam para eles, eles disseram isso. E não viam muitas habilidades. Mas sabe o que houve em cada um deles? Fé. Fé para plantar a semente. Fé para ofertar. E Deus tem feito infinitamente mais. A maior parte deles que vieram aqui falaram a mesma coisa. Eu nunca imaginei estar desfrutando de tanto. Mas pergunta a eles se eles querem parar agora. Agora não quer mais. Agora quer desfrutar do infinitamente mais. Porque uma chave foi virada. Uma palavra que você vem aqui e recebe no domingo, irmãos, uma chave é virada. Você não deveria faltar aos cultos, porque chaves são viradas. Amém, irmãos? Então eu ouso profetizar na sua vida hoje. Deus vai multiplicar muito em nome de Jesus. Receba! Deus vai multiplicar infinitamente mais. Amém? No Salmo 115, versículo 14, a Bíblia diz: o Senhor vos multiplique a vós e a vossos filhos. Olha só. O Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos sobre vós e sobre os vossos filhos. É isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor não vai trazer multiplicação apenas para a sua vida, mas os seus filhos serão abençoados. Os seus netos serão abençoados por sua causa. Não precisa de você preocupar. Se tem algum pai aqui, eu sei que tem muitos pais que vêm acompanhar os filhos. Talvez você se preocupa com o futuro do seu filho. Não se preocupe. Deus escolheu você, mas Ele escolheu a sua casa também. Amém, irmãos? As próximas gerações são abençoadas por causa da sua decisão. Você será uma pessoa honrada. O seu fim vai ser de glória, porque você está gerando um legado. Não vai ser envergonhado aquele que tem entregue os seus caminhos ao Senhor. Diga amém. Isaías capítulo 40, versículo 29. A Bíblia diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, Ele não multiplica nada do zero. Se a promessa de Deus é que nós podemos colher a 30, 60, a 100, tem que ser por um. Amém, irmãos? Porque Ele não faz do zero. 100 vezes 0 é 0. Então tem que ter alguma coisa. Por isso essa promessa aqui, ela antes de tudo, ela é de restituição. Se hoje está zerado, se não tem da onde tirar, Deus primeiro vai restituir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas aquilo que Ele restituiu, a vontade dEle é te levar para o next level. O próximo nível é multiplicar. Aquilo que foi restituído, não é para você ficar, ai que maravilha, restituiu, vou dar testemunho lá na virada. Não! A vontade de Deus é que você dê o testemunho, mas continue multiplicando. A vontade de Deus é que você multiplique de tal maneira que outras pessoas sejam abençoadas ao seu redor. Então essa multiplicação aqui, irmãos, ela fala de física, é uma multiplicação natural. Dinheiro, casa, carros, sonhe coisas grandes. Tem um discípulo meu que ele foi numa concessionária no final do ano agora, sem dinheiro algum, para entrar no carro dos sonhos dele. E entrou, olhou o carro e orou lá dentro. Amém, irmãos? Falou, vai ser meu, em nome de Jesus, aleluia. Ele não tem dinheiro no natural, mas no espiritual é muito rico, é ou não é? Amém? Aleluia.
Mas a vontade de Deus também é restituição e multiplicação emocional. Talvez você foi abalado emocionalmente. Tem pessoas aqui nessa noite que talvez tenham passado por lutas, por depressão, ataques. Eu quero te dizer que Deus quer restituir todas as coisas. Mas além da restituição emocional, Ele quer multiplicar. Multiplicar a alegria, a paz na sua vida. Creia nisso, irmãos. Talvez eu sinta o Espírito Santo me dizer de alguém que está solteiro, passando por ataques emocionais. Deixa eu te falar, de alguma forma o diabo sabe, ele vê a movimentação dos anjos e ele está tentando te atacar. Mas sabe por quê? Porque já está decretada a sua bênção, a sua vitória. Permaneça crendo. Deus vai restituir e multiplicar. No tempo de casado você vai ver o tanto que você vai ser feliz na sua casa. Amém? Com a sua esposa, com o seu marido, vai haver alegria em abundância. A vontade de Deus é restituição completa. Aleluia, irmãos. E por último, espiritual. Talvez esse espiritual aqui eu estava orando hoje e Deus colocou no meu coração. Talvez tenha alguém aqui que perdeu algo. Você perdeu a sua influência. Você perdeu a sua liderança. Você estava assim salvando pessoas, vivendo algo extraordinário, mas por fim, você se perdeu. O diabo roubou, as circunstâncias vieram, as tentações, as propostas, e você perdeu um longo tempo longe da presença de Deus. Eu não sei para quem é que eu estou falando isso aqui, mas eu quero te dizer convictamente, Deus ele quer restituir o tempo que o diabo roubou. Ele vai fazer de maneira rápida. Apenas se posicione. Procure o seu pastor hoje. Alinhe as coisas. Fala para ele. Peça perdão a quem tem que pedir, meu irmão. E se posicione. Eu quero voltar a ser um instrumento na presença de Deus. Fala isso. E Deus vai fazer. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Meu Deus, isso aqui é muito poderoso, nós precisamos meditar nisso. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele jurou, mas geralmente as pessoas juram por algo maior. É comum as pessoas falarem, eu juro por Deus que isso é verdade. Já viram alguém dizer isso? Amém? Mas eles juram por algo maior sempre. Agora, Deus não tinha por quem jurar que fosse maior. Então ele jurou por ele mesmo. O que ele jurou? Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Eu acho que alguns não entenderam muito bem. Eu vou ler numa nova versão. Agora eu vou ler os dois versículos. Amém, irmãos? Juntos. Presta atenção, fica aqui comigo. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. O que está dizendo aqui, irmãos, é que ele fez uma promessa imutável, não tem volta, de abençoar aqueles que são seus. Me permita ler em uma outra versão, vou ler na versão a mensagem, vai ficar mais claro ainda para você. Olha isso, quando alguém faz uma promessa, oferece também uma garantia, apelando para alguma autoridade acima dele. Assim, se houver alguma dúvida a respeito da promessa, a autoridade entra em ação, decidindo qualquer questionamento. Deus, como garantia de suas promessas, deu sua palavra, uma garantia sólida como rocha. Deus não pode quebrar sua própria palavra. E como sua palavra não pode mudar, sua promessa também é imutável. Você é herdeiro de Abraão, irmãos. As promessas que foram dadas a Abraão, nós entramos nela através do sangue de Jesus. E todas essas promessas que nós lemos aqui hoje são imutáveis, porque Deus jurou por Ele mesmo. Ele não volta atrás.
Mas é certo que a multiplicação é para cada um de nós. E nós precisamos ter esse entendimento hoje. Você faz parte das promessas de Deus. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Presta atenção, Deus vai multiplicar a sua sementeira esse ano. O que está dizendo aqui nesse versículo é que Ele vai multiplicar a sementeira, vai abundar sobre a sua vida, para que você abençoe o reino de Deus. Sabe, irmãos, o que vai te fazer ser um dizimista fiel, não é um Deus com chicote lá no céu te dando chibatada. O que vai te fazer ser um dizimista fiel, é alguém que entende o quanto Ele foi amado. E Ele vai fazer isso com você. Deus vai te surpreender em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você vai ser tão constrangido pelo amor de Deus, que você vai ficar assim, o que poderei dar por todos os benefícios que Ele tem feito comigo? Foi isso que Davi fez. Davi foi tão abençoado, irmãos, que ele queria de alguma forma recompensar a Deus. Essa é uma promessa de Deus para cada um de nós. E você precisa entender isso. Em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia conta a história da viúva endividada. Nós não temos muito tempo para falar. Mas sabe, irmãos, a maneira com que Deus vai multiplicar as coisas na sua vida é o quanto você tem valorizado aquilo que você tem nas suas mãos. É interessante que quando o profeta Elias chega ali e pergunta para ela o que ela tinha, a resposta dela é muito ruim. Eliseu perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada. Tem nada nessa casa. Senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. E esse seria o tamanho da multiplicação. Às vezes Deus já te deu, irmãos, já está na sua mão, mas você tem desvalorizado. Com Moisés foi da mesma forma. O que tem na sua mão, Moisés? Um bordão. Então é esse bordão que eu vou usar. O que Deus tem confiado nas suas mãos? Eu tenho uma irmã na minha rede, que ela literalmente, ela tem problemas mentais. Mas sabe de algo? Ela não falta nenhum culto. Ela não está nesse culto, ela vem no primeiro. Mas ela é uma discípula ferrenha. Está aqui todo culto e pede oração. E se nós não orar pela caixa, ela manda mensagem para o pastor Radamés, falando que nós não oramos. Mas sabe que hoje nós fomos orar pela caixa? E por incrível que pareça, a carta dela, porque não pode nem dizer que é um pedido de oração, a carta dela estava por cima. E eu comecei a ler os pedidos, e como eu sei de todos os pedidos, mesmo sem estar o nome, eu reconheci que era ela. Eu fiquei tão em choque na hora, porque na carta estava dizendo, eu peço oração pelo meu discipulador. Só que o discipulador que ela pede oração, já mudou, é o antigo. Eu peço oração pelo discipulador antigo, peço oração pelo discipulador novo, peço oração pela minha causa na justiça, peço oração pelo meu pastor, peço oração por isso, por aquilo. E sabe, eu te falo, ela dá trabalho. Mas sempre digo para os irmãos, não desvalorize. Um dia nós vamos chegar no céu, e nós vamos ver essa irmã curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas aqueles que têm valorizado, aqueles que não são, tem um pedido dela lá também, eu quero liderar. Talvez não tenha condições aos olhos naturais dela ser uma líder. Mas aos olhos espirituais, aqueles que valorizarem, eles vão desfrutar de algo extraordinário. Eu sonho com isso. Eu te falo, não sei se vai ser nessa terra, se ela vai liderar aqui ou se ela vai liderar nações, mas ela vai ser uma líder um dia em nome de Jesus. Mas valorize aquilo que Deus tem te dado, irmãos. Deus tem te dado tanto. Às vezes para alguns aqui Deus te deu tanto. Você sabe por que eu estou olhando para você? Deus te deu muitos talentos, mas você negociou. Você deixou passar. Talvez vocês aqui tenham negociado aquilo que Deus tem te entregado. Valorize.
O Espírito Santo não está falando só para Karen, não, para muitos aqui. Deus te deu talentos, valorize o talento que Deus tem te entregado, irmãos. Porque Deus quer fazer história através de você. Mas você tem pego aquilo que está nas suas mãos e feito como aquela viúva: eu não tenho nada. E aí você joga de lado o bordão de Moisés, que foi algo extraordinário, que abriu o mar. Você tem capacidade para abrir o mar, para andar sobre as águas, para ver o suprimento, para ver a multiplicação. Multiplicação de células, não uma só vez, mas 3, 4. Por que não você terminar esse ano sendo um discipulador? Por que não você terminar esse ano pastoreando? Será que Deus não pode fazer algo extraordinário na sua vida? É para aqueles que creem. Se você crê, pega as vasilhas, mas traz muitas vasilhas. Sabe por quê? Porque como foi com a viúva, já vou terminar. A Bíblia diz que ela trouxe as vasilhas. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O tamanho da sua fé é o tamanho do que Deus vai fazer nesse ano. Se você quer ver muito, traz muitas vasilhas. Dê passos de fé, passos largos. Sabe, ouse exagerar na bondade de Deus. Quando eu era pequeno, eu ia na feira com meu pai e minha irmã, e a minha irmã pedia de tudo. Pedia pastel, pedia salgado, pedia pizza. Um dia ela chegou a pedir um carro para o meu pai. E eu ficava sempre remido, pensando: meu pai não tem dinheiro, meu pai é assalariado, eu não vou pedir nada não. Deixa eu te perguntar algo. Qual filho você acha que honrou mais o pai? Qual filho você acha que dava mais prazer? Tanto é que até hoje, quando meu pai me dá trabalho, eu chamo a minha irmã, porque eu sei que ela toca o coração dele. Quando ele via aquela menininha pedindo as coisas, ele ficava maluco: eu tenho que dar, porque eu tenho que abençoar. Ela tem tanta fé em mim, ao ponto de pedir um carro. Por isso ela tocava o coração do meu pai. Assim eu quero te dizer isso hoje. Eu quero encerrar te falando: toca o coração de Deus. Veja Deus não como alguém remido, que não pode fazer tudo, mas veja Ele como alguém grande. Tenha fé, irmãos, tenha fé. Não tem como Deus fazer algo num carro que está parado, estacionado. Estou paralisado aqui, quietinho no meu banco, sentado lá atrás, e não quero briga com ninguém. Deus não vai fazer. É hora de você sair daí do fundo, irmãos. Vem para frente, vem para o banquete, vem desfrutar. Põe esse carro para acelerar, porque Deus vai guiar o carro. Mas você precisa ligar, você precisa acelerar. Para onde que eu vou? Não sei. Deus vai te levar. Mas liga esse carro. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa hora. Vou te convidar a orar. Fé é você pisar nas águas mesmo quando não tem suprimento. Fé é você olhar para o sobrenatural. Fé é você ver esse culto lotado com gente no chão. É ver a sua célula faltando cadeiras. É ver a multiplicação alcançando de tal maneira, ao ponto de você ser o supridor de muitas famílias, em nome de Jesus. Não podemos parar, irmãos. Você precisa de um novo desafio. Você precisa experimentar de algo maior. Saia da zona de conforto. Agora. Esse é o primeiro domingo do ano. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora e a ousar. Fala para Deus aquilo que você quer ver. Talvez você já foi muito abençoado, mas não pare. Fala para Ele: eu quero mais, eu quero desfrutar de mais, Senhor. Ou talvez as coisas foram escassas até aqui.